todas as narrativas bíblicas. Então, os filósofos, os grandes pensadores da época passaram a tratar a Bíblia como um livro de carochinha. Então eles disseram, olha, acerca dos personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Isaac, né? E todos os personagens, Moisés, eles são personagens que nunca existiram. Abraão, por exemplo, Ismael, Gade, Zebulon, são todos nomes que não necessariamente são nomes de pessoas, mas sim nome de uma região, nome de uma cidade, nome de um povo. E o que acontece? Em épocas tardias na história, já épocas, na época de Davi e Salomão, cronistas reais, cronistas com um certo apelo religioso, uma certa emoção, um sentimento religioso, patriótico também, criaram heróis. Inventaram heróis para glorificar a história de Israel, a tornar Israel um povo memorável na história. Com isso inventaram a história do patriarca Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, que teve filho por meio de uma intervenção divina, um milagre. Deste milagre veio o desenvolvimento com Jacó, os 12, a descida para o Egito, a escravidão no Egito, a justificativa da tomada da terra, depois que Deus fez a promessa a eles, então a terra era deles, e com isso inventaram Israel a partir da cabeça de um religioso. Era esse o comportamento dos críticos desta época, a época do Renascimento, Iluminismo, do humanismo, em relação às narrativas bíblicas. Só que o que acontece? Toda essa crítica se mostrou mentirosa, se mostrou equivocada, a partir do desenvolvimento de uma ciência chamada arqueologia, a partir da descoberta de artefatos, tá ok? Estudados pela arqueologia, estudados aí pelas ciências que descobriram tantos monumentos quanto artefatos, principalmente os artefatos arqueológicos, que contêm escritas antigas, escrita cuneiforme, por exemplo, escrita hieróglifa do Egito, tá ok? E nessas escritas narrativas que comprovam que os fatos narrados pela Bíblia não são narrados só pela Bíblia. Essa é a sacada. Não é só a Bíblia que fala de Abraão. Não é só a Bíblia que fala de Isaac. Existem outras narrativas de outros povos contemporâneos à Bíblia, ou mais antigos do que ela, que falam acerca desses personagens. Aí o que acontece? Aquilo que eu li aqui acerca de um Abraão que aluga uma terra em uma junta de bois e se compromete a pagar o aluguel com tal preço estabelecido nesse contrato, encontrado num papiro no Egito, é uma história que mostra que em épocas até anteriores à Bíblia, existia um personagem chamado Abraão. E isso não é dito só pela Bíblia, é dito por outros povos. Com isso vemos, não é necessário que esse Abraão seja o Abraão da Bíblia. É simplesmente necessário que se entenda que aquilo que a Bíblia está falando acerca de Abraão é completamente verídico e é completamente possível. Por quê? Outros povos também tinham lá seus Abraões, vamos dizer assim. Havia um Jacó em outro lugar, em Mari. Havia um Abraão na terra do Egito, vivendo, alugando juntas de bois. Havia um Isaac na Mesopotâmia. Então não é nada estranho para a Bíblia falar acerca de Abraão, Isaac e Jacó. É algo que o próprio contexto histórico, sociológico, comprova como sendo algo comum, algo tranquilo, algo normal. De modo algum uma carochinha, de forma alguma uma balela. Como assim quiseram esses críticos. E a arqueologia, desenterrando essas evidências, mostra que isso foi completamente, não somente possível, mas real. Página 5, seus costumes. Vários fatos registrados no livro de Gênesis, mencionando alguns costumes estranhos para nós hoje em dia, podem ser explicados à luz da cultura e dos costumes vigentes dos povos com quem os patriarcas bíblicos viveram. Um exemplo disso, conforme diz aqui, pode ser visto nos textos de Nuzi. Vimos já as escavações que houveram aqui na terra de Nuzi. Jarmo, aqui essa vila, é a vila mais antiga da humanidade, pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. E aqui, mais ou menos nessa região, houveram escavações importantes que revelaram muitos artefatos arqueológicos num local chamado Nuzi.
tá? Os quais refletiam a lei consuetudinária de um povo essencialmente urriano, tá? Originário do Cáucaso, aqui das montanhas do Cáucaso, que hoje é a Armênia. Aqui é a Turquia, aqui é a Armênia, no norte daqui da região. Migraram para cá, estabeleceram algum domínio aqui, trouxeram alguma confusão sociopolítica aqui para a região, tá ok? Mas também estabeleceram costumes, estabeleceram práticas de vida, cultura que vem influenciar outros povos, inclusive esteve em conexão, não necessariamente uma conexão direta, mas alguma conexão com os povos hebreus, os quais refletem a lei consuetudinária de um povo essencialmente urriano na região oriental do rio Tigre, no 15º século. Apesar de não haver nenhum vestígio de que os patriarcas hebreus tenham vivido entre os urrianos, somando ao fato desse povo remontar ao fim da idade patriarcal, podemos observar que os costumes e tradições daquele povo se mantiveram vivos por muito tempo, especialmente entre os povos semitas, especialmente os amoritas, da região superior do Fértil Crescente. Alguns desses costumes e tradições aparecem na Bíblia, sendo praticados pelos patriarcas hebreus. Um exemplo disso é o receio que Abraão tinha de morrer sem deixar filho herdeiro para perpetuar seu nome, e que Eliezer, seu escravo, fosse seu legítimo herdeiro, conforme era o costume da adoção de escravo praticado em Nuzi. Então vemos aí a situação de um povo da época, um povo contemporâneo dos patriarcas, que estabelece na região, que tem um código de leis consuetudinário, ou seja, um código de leis baseado em costumes, diferente de um código de leis positivado, onde a lei é estabelecida materialmente, com escrito, né? A lei é positivada, a lei é escrita, é definida dentro de um código, né? Então estabelece esse código, como por exemplo, Código de Hammurabi, Código de Ur-Nammu, Código de Leis de Moisés, né? Uma lei positivada, uma lei escrita, e uma outra lei consuetudinária, ou seja, a partir dos costumes vigentes. Então o povo que está influenciando a região estabelece seus costumes sobre a região, e o seu juízo será a partir desses costumes estabelecidos. E muitas das vezes ela implementa seus costumes, mas também absorve também costumes já praticados na região. Então o código consuetudinário urriano, ele estabelece na região e também influencia aquilo que é praticado pelos patriarcas. Então os patriarcas tiveram algum contato, não necessariamente direto com os urrianos, mas tiveram uma influência daqueles costumes na sua própria prática de vida. A sua maneira de viver refletia a sua época. Então quando Abraão teme em morrer sem deixar filhos, e que sua herança naturalmente passasse para a posse de Eliezer o Damasceno, isso para ele era algo tão claro, isso para ele era algo tão estabelecido, tão comum, que vemos a partir desse comportamento, a partir desse receio do patriarca, um eco do código consuetudinário vigente na época. E aí você pode ver que entre os povos de Nuzi, né, entre os povos urrianos, os povos daquela região, daquele contexto, daquela época, narrado não pela Bíblia, mas por artefatos arqueológicos, né, tábuas como essa, escritos cuneiformes, revelando que essa era uma prática comum nesta época, nesta região. Então vemos aí o que Abraão manifesta em relação a esse temor está muito de acordo com o contexto. Se o que Abraão manifestou e aquilo que Moisés capturou dessa história e registrou no texto bíblico está de acordo com o contexto da época, como poderia um crítico dizer que isto foi inventado muito tempo depois? Dizer que isso foi inventado na época de Salomão, na época de Davi, que isso não é original da pena de Moisés, e que Moisés não recebeu essa história factual, essa história verídica de narrativas, de tradições e talvez até de alguns fragmentos de texto que tenham chegado até a mão dele. Como não dizer que isto foi produzido de acordo com a sua época, que Abraão de fato não foi um personagem
real que viveu essa história nesse contexto, se as evidências nos mostram que o temor que Abraão tinha era simplesmente eco de um código consuetudinário vigente na época. Então vemos, as evidências externas colaboram à veracidade dos fatos bíblicos, das narrativas bíblicas. Então isso é extremamente importante para nós. Muito importante, colabora muito. Naquele tempo, o casal que não pudesse gerar filhos poderia adotar um filho para lhe servir durante toda a vida. E aí vemos aqui nessa narrativa a prática em que Sara toma sua serva e põe como substituta a si mesma, substituindo a si porque era estéril. E a sua escrava gerará filhos para Abraão e aquele filho será dela, não será da sua serva, no caso de Agar. Aquele filho será dela e Abraão terá um descendente com isso, um descendente original daquele casal, porque a serva era de Sara, era a posse dela, era pertencente a ela. Então o que acontece? Há um conflito entre essa prática de Sara e Abraão em relação a Deus, porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus pretendia tirar Abraão desse código, desse sistema de vida, e implementar o que viria a ser a lei, o que viria a ser o povo de Israel, o povo da promessa. Então Deus estava arrancando Abraão desse contexto. Só que esse contexto não saiu completamente de dentro da vida de Abraão de uma vez só. Tanto que na primeira oportunidade eles manifestaram aquilo que já era de costume deles. Então o que acontece? Ao passar do tempo, não vindo o filho esperado, eles aplicaram aquilo que era um código consuetudinário da época. Sara tomou a sua serva e entregou a Abraão, e que teve um filho com ela, Ismael, que seria seu herdeiro. Só que Deus tinha outro plano para ele. Mas o que acontece? Abraão agiu em contradição com a revelação de Deus, mas agiu naturalmente em relação aos costumes da sua época. Então trouxe dor de cabeça para Abraão essa desobediência a Deus. Mas por outro lado acaba se tornando uma evidência de que Abraão viveu de acordo com o seu contexto. E que a prática de Abraão pode ser localizada nesse código consuetudinário vigente na época. O que mostra que Abraão foi um personagem real. Que mostra que Abraão foi um personagem que tinha as aflições, tinha as preocupações, tinha a prática de vida, os costumes da sua época. Então, encerrando aqui, vemos outra prática. A prática de escolher o primogênito conforme o seu desejo, que é praticada tanto por Jacó em relação a José, quanto Jacó depois troca entre Manassés e Efraim. Ele escolhe que este aqui será o primogênito, mesmo sendo o outro. E isso é uma prática que para nós parece nada, parece somente uma coisa de um velho gagá que está prestes a morrer, mas na verdade isso tem dois lados também. Primeiro lado, a revelação divina. Segundo, a prática consuetudinária da época, onde o patriarca poderia, independentemente de questão cronológica, de idade, eleger como seu primogênito o outro filho que não fosse o mais velho. Isso porque o clã era na verdade um pequeno país. Cada clã um pequeno governo. Principalmente porque às vezes não havia um governo central. Então o personagem, o primogênito seria o sucessor, o chefe do clã. Tá ok? Então por isso que vemos aí evidências importantíssimas nessas práticas. O fato dos patriarcas terem exercido costumes tão diferentes daqueles que mais tarde os israelitas praticaram, regidos pela lei de Moisés, indica que verdadeiramente existiram e viveram numa época bastante remota, regida por leis